Olá, pessoal! Nós sabemos que já está faltando poucos meses para a eleição presidencial do Brasil, que vai eleger o próximo presidente que vai governar o país a partir de 2023. Então, nesse período agora, que antecedem os dias da eleição, nós estamos vendo por aí que estão sendo feitas muitas pesquisas eleitorais e em muitas dessas pesquisas existe um candidato que está na frente das eleições, das intenções de voto, digamos assim. Mas é preciso verificar se essas pesquisas retratam mesmo a realidade, ou se não é não é uma notícia falsa, digamos assim. Porque não podemos acreditar em pesquisas que se baseiam em coisas falsas. Pelo contrário, nós devemos acreditar em pesquisas sérias, verdadeiras, que expõem mesmo a realidade das intenções de voto das pessoas que são entrevistadas. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E foi pensando nisso que o autor desse ponto de vista que eu vou ler aqui na Folha Universal, que se chama Denis Farias, que é advogado, professor e consultor jurídico, ele escreveu esse artigo, digamos assim, a respeito das pesquisas, mostrando, o nome aqui é o líder das pesquisas. Será que o líder das pesquisas hoje é mesmo, de fato, aquele que vai governar o país? Será que não existe uma certa falsidade nisso aí? Será que não é uma coisa manipulada para incutir na mente das pessoas que, já que ele está na frente, vamos votar nele? Será que não é essa a intenção? É preciso parar e pensar nisso, porque nós não podemos acreditar em pesquisas falsas desse tipo aí, que são feitas para tentar manipular as pessoas para que votem nesse candidato, já que os outros estão muito atrás, digamos assim. Então, é necessário pensar nisso, e foi a respeito disso que Denis Farias escreveu aqui nesse artigo. E o nome desse artigo aqui é O Líder das Pesquisas. Eu vou ler esse artigo aqui para vocês saberem o que ele falou a respeito disso. Então, o artigo diz assim, ó: há tempos que os brasileiros não acreditam mais em pesquisas. Sim, os brasileiros não acreditam mais em pesquisas. Principalmente as pesquisas da Globo. Porque geralmente são pesquisas falsas. Querem induzir as pessoas ao erro de votarem no candidato que está à frente das pesquisas. E não nos outros que estão atrás. É preciso ser criterioso nesse respeito, para não ser enganado e manipulado por uma pesquisa que dá para se ver que é falsa. Há tempos que os brasileiros não acreditam mais em pesquisas. Todos já perceberam que muitos institutos de pesquisas de intenções de voto passam vexame com o resultado das eleições, pois as urnas provam que os números levantados nas pesquisas não passavam de tentativa de manipulação dos eleitores. Essa é a realidade. Com essas pesquisas, eles tentam manipular a intenção de voto dos eleitores. Tudo é feito com esse objetivo. Mas nós não podemos mais nos enganar a respeito disso. Vou continuar aqui. Onde eu parei? Achei. Todos têm visto que as pesquisas encomendadas têm ido de mal a pior, já que a cada ano suas margens de erro só fazem aumentar. Então, as margens de erro dessas pesquisas também são coisas erradas. Tudo feito com o objetivo de manipular a opinião pública.
Nas próximas eleições gerais para presidente da República, todas as evidências indicam que os institutos de pesquisas passarão mais uma vez vergonha. Sim, eles passarão vergonha. Quando o resultado exato das urnas, nas eleições mesmo, de fato e verdade, forem mostrarem que quem vai ser eleito, e possivelmente não vai ser o candidato que hoje está na frente das pesquisas. Podem esperar nisso. Aí essas pessoas vão passar vergonha, porque vai se ver que as pesquisas deles eram só pesquisas manipuladas, pesquisas que não revelavam a escolha daqueles que irão votar na maioria para eleger o presidente, o próximo presidente. As pesquisas divulgadas apontam que Lula será o vitorioso na disputa eleitoral para governar o país. É assim que está acontecendo hoje. No entanto, essa falácia não resiste aos fatos que vêm das ruas, representados pelas reações das pessoas e até mesmo pelo suposto líder das pesquisas, andar se escondendo para não enfrentar o julgamento do povo. Então, se o líder das pesquisas está se escondendo, isso mostra o quê? Que a credibilidade deles diante da população não está de acordo com o resultado das pesquisas. Tem algo errado aí. Tem algo de muito errado aí. O supremo líder petista, por onde tenta fazer aparições públicas, é lembrado e questionado pelas pessoas sobre os fatos e crimes investigados pelo Ministério Público Federal. Sim, pessoal, porque esse candidato aí que está à frente das pesquisas, segundo essas pesquisas falsas e manipuladas, ele tem ficha suja. Ele nem deveria ser candidato a nada, porque ele tem ficha suja. Então, ele não poderia ser um dos candidatos à presidência em tempo algum. Vou continuar lendo aqui, ó. O montante da corrupção até então recuperado gira em torno de 25 bilhões de reais repatriados para os cofres públicos depois de terem sido desviados pelos governos petistas. Então, quando esse candidato que hoje está aí supostamente liderando as pesquisas, quando ele era do governo e Dilma Rousseff também, eles desviaram muito dinheiro para outros lugares por aí. Agora esse dinheiro, que segundo aqui consta de 25 bilhões de reais, estão voltando para os cofres públicos. Estão sendo repatriados, está sendo trazido de volta para os cofres públicos do Brasil. Porque o governo deles conseguiu desviar esse dinheiro. A situação de Lula perante o povo brasileiro é tão crítica que ele não teve nem coragem de aparecer no ato público que o lançou como candidato a presidente, embalado pela ilusão de que lidera as intenções de votos. Então nem ele foi no próprio ato político que iria lançar ele como candidato à presidência. Ele nem foi. Tem credibilidade um homem desse? Não, não tem, não é verdade? Mesmo formando uma federação partidária, quase que um pacto de sangue com os demais partidos esquerdistas, ele não conseguiu reunir o público que esperava para o evento. Então nem o próprio Lula conseguiu reunir pessoas para o evento que iria lançar a candidatura dele à presidência. Nem ele conseguiu isso. Então, ele não está com essa popularidade grande, como dizem por aí. Vou continuar lendo aqui, ó. Ele era acostumado a ser ovacionado por onde passava, com o discurso demagogo de
ajudar os pobres. Agora tem que fazer malabarismo para se esquivar dos ovos que lhe são atirados, para tentar fugir da vergonha de ser um líder desacreditado até mesmo por alguns apoiadores. Lula inventou uma viagem à cidade em que tinha a esperança de ser bem recebido. Então, tudo para ele está dando errado. Ele tenta fazer muitas coisas, mas tudo dá errado. Por quê? Até mesmo entre as pessoas que seriam os apoiadores deles, existe uma desconfiança, existe algo assim que deixa essas pessoas contra o próprio Lula. E isso por parte dos próprios apoiadores deles. Se parte dos próprios apoiadores deles essa questão, então quanto mais aqueles que não apoiam ele de fato e verdade. Deixa eu ver aqui. No entanto, mais uma vez teve que ser escoltado pela polícia para não ser hostilizado de outras formas em sua própria terra natal. Então, nem na sua própria terra natal ele tem essa credibilidade toda. Dá para se ver que não tem como ele estar liderando as pesquisas que existem por aí. No seu maior reduto eleitoral, esse é aquele que os institutos de pesquisas querem fazer com que a opinião pública acredite que é o líder das pesquisas e o favorito para vencer as eleições presidenciais. Então, essas pesquisas eleitorais, elas não estão relatando de fato o que acontece na realidade com esse candidato aí, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ter certeza que ele não está liderando as pesquisas. Essas pesquisas são pesquisas falsas, inventadas, fictícias, digamos assim. Do outro lado, temos o candidato que supostamente aparece lá atrás das pesquisas. Ele manteve o país com a economia equilibrada, mesmo com os efeitos e desafios da pandemia. Agora está falando o presidente atual que está governando o país nesse momento. O produto interno bruto... O produto interno bruto, PIB, é uma espécie de termômetro da economia como um todo e, quanto maior for o índice de um país, maior é a sua atividade econômica. E o PIB brasileiro, em 2020, no auge da crise sanitária que assolou o mundo, superou o dos países latinos e europeus, indo na contramão do discurso do fique em casa. O atual chefe do Poder Executivo, mesmo sendo criticado pela turma do quanto pior melhor, lutou para manter a economia respirando. E isso evitou que muitas empresas quebrassem, que a fome dizimasse muitos brasileiros e favoreceu que criássemos um clima favorável para a retomada do crescimento econômico. Então, tudo que o presidente está fazendo está dando algum resultado. Resultado favorável à população de modo geral. O povo brasileiro, que tem o sangue do trabalho nas veias, que se recusou a ficar em casa esperando a morte chegar e foi à luta pela sobrevivência, sabe reconhecer quem está trabalhando para manter o país no trilho do desenvolvimento econômico e social, da ética e da probidade administrativa. Sim, o povo está consciente disso, o povo está vendo, o povo está atento, está vendo o que está acontecendo. E ao ver o que está acontecendo, o povo tem que expressar a sua informação a respeito disso, a sua aprovação.
porque os resultados que estão acontecendo estão, de certa forma, beneficiando a população. Isso a população está vendo sim. E quanto mais a população ver isso acontecendo, mais ela vai ter razões e motivos para reeleger o presidente atual. Por onde passa e faz aparições públicas, o candidato à reeleição é seguido por uma multidão de apoiadores. Essa é a realidade. Em qualquer lugar desse país, em qualquer cidade que o presidente for, ele é seguido por uma multidão de pessoas que possivelmente vão o eleger para o próximo mandato, a partir de 2023. O desespero dos poucos seguidores do candidato comunista é tão evidente que uma deputada federal socialista arquitetou um plano para esvaziar a convenção que lançou Bolsonaro candidato à reeleição. Mas a tentativa de sabotagem falhou e o local de lançamento da candidatura ficou pequeno para receber aquele que, segundo as pesquisas, pode perder a eleição. As eleições estão chegando e as urnas vão refletir a vontade soberana do povo e a força que vem das urnas. Então, brevemente, daqui a alguns meses, poucos meses, vai acontecer a eleição, onde tanto você como eu vamos votar. E com certeza vamos votar para reeleger o presidente, que está hoje exercendo seus últimos meses de mandato esse ano. Então, é isso que nós devemos pensar, porque o PT está fazendo de tudo para atrapalhar isso aí. Como eu li aqui, a candidata aqui, uma deputada, tentou fazer alguma coisa para que as pessoas não fossem ao evento onde iria ser colocado a proposta de reeleição do presidente. Então ela tentou fazer alguma coisa para atrapalhar isso aí, mas a tentativa dela falhou e não deu certo. E esse evento onde iria ser oficializado a candidatura à reeleição de Bolsonaro foi um sucesso. Então é assim que acontece. Essa é a realidade, pessoal. Agora, cabe a você e a mim termos a consciência de que devemos votar naquele que está dando certo. E eu espero que esse seja Jair Messias Bolsonaro. Então, vamos fazer isso. Vamos conscientizar as pessoas a respeito disso. Porque a população brasileira tem que votar em alguém que vá dar um bom resultado a partir do ano de 2023. Então, eu espero que esse editorial aqui, que se chama O Líder das Pesquisas, possa ajudar a você a ser esclarecido e a esclarecer outras pessoas também. Porque quando a população está esclarecida a respeito disso, ela não tem como ser enganada por pesquisas falsas que existem por aí. Então, é hora de isso acontecer. É hora da população estar conscientizada de modo geral, para que assim possa exercer livremente o seu direito ao voto para reeleger o candidato atual. Então, vamos fazer isso. Vamos agir dessa forma, porque só dessa forma iremos conseguir trazer benefícios para o Brasil a partir de 2023. Então, eu espero que essa mensagem possa ajudar as pessoas. É isso que eu queria falar. Valeu!